Olá! Quanto tempo, né? Passei alguns meses longe aqui do canal, sem postar nada, compartilhar nenhum vídeo, nenhum áudio com os devocionais. Né? Você está acostumado a passar por aqui e ouvir os áudios, books dos livros, que realmente são livros poderosos. Mas eu passei um tempo escondida, né? Escondida na minha caverna. E é um pouquinho sobre isso, né? A mensagem de hoje. Mas eu quero um pouco compartilhar com você algo que Deus fez nesse período. Ele me escondeu, ele me removeu na frente de alguns ministérios, é, passei um período sem redes sociais e até afastada aqui do canal, porque ele queria me reposicionar. Ele queria me transicionar de um lugar onde eu estava para um lugar mais profundo nele. E eu sei que isso é algo não só para mim, mas para você também. E é por isso que agora, um novo formato surge aqui no canal e eu quero te convidar a permanecer aqui comigo e com ele. Porque eu tenho certeza que ele vai continuar falando ao seu coração, ele vai continuar ministrando o seu coração, porque ele tem de fato me levado para águas mais profundas, ele tem de fato me trazido para mais perto do coração dele. E eu quero compartilhar tudo isso com você, porque se ele tá fazendo em mim, ele quer fazer em você também. Então, agora, toda quarta-feira, ao meio-dia, você estará recebendo uma notificação. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, né, ali no canal, acessa ali o sininho, né, ativa o sininho para que você receba toda quarta-feira, meio-dia, um novo, né, vídeo com a mensagem que o Pai tem ministrado no meu coração. Caso você queira entrar no canal do Telegram, entrar no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, né? Você pode estar acessando, tem o link lá, né? Ali na barra de informações aqui do canal no YouTube. Então, eu quero começar compartilhando algo sobre um pouquinho dessa caverna, né? Essa mensagem tão poderosa que o Pai tem construído e eu tenho certeza que Ele tem feito em ti também, né? Então, quando Deus nos esconde, é a nossa palavra de hoje. Eu quero ler com vocês lá em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. A minha versão, a versão que eu tenho usado aqui, né? E vou usar, que é a Bíblia, é a versão da Bíblia que mais tem falado ao meu coração, é a versão A Mensagem. Se a tua tiver um pouquinho diferente, não tem problema. O contexto é o mesmo, ok? Então diz assim: Davi fugiu e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava, foram ao seu encontro para se unir a ele. Não só eles, mas todos os que estavam em situação difícil, os endividados e amargurados. Davi se tornou líder deles. Eles eram cerca de 400 homens. Então, vamos contextualizar um pouco toda essa história. Davi estava no auge do seu status de chefe de guerra do reino de Saul. Logo, isso despertou uma certa inveja do rei. Nós podemos ver um pouquinho mais sobre isso lá em 1 Samuel 16. Fala já um pouquinho de como que foi isso, né? Como que Saul começou a se sentir com relação a Davi, quando as mulheres saíram dançando e comemorando a vitória, né? Falando, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E ali entrou uma semente, entrou uma brecha para que Saul começasse a perceber Davi de uma outra forma. Saul, no fundo, sabia que algo mudou, algo mudara. O Senhor estava, de alguma forma, reposicionando ele, ou mudando alguma coisa devido, né, às escolhas de Saul. Ele estava se sentindo longe do Senhor. Não o sentia como antes. De fato, o espírito do Senhor havia sido retirado de Saul e ele estava sobre Davi. A inveja, o sentimento de comparação, o sentimento de ciúme havia tomado conta dos seus sentimentos de Saul. E tudo isso fez com que essa raiz, né, essa semente lançada antes como uma inveja, agora estivesse criando raízes. E o sentimento dele, né, de muitas vezes de contemplação de Davi, de se alegrar com aquilo que Davi fazia, porque lá em 1 Samuel 15, né, a Bíblia nos conta que Saul estava muito feliz, que o povo, né, todo Israel estava contente e se alegrava com aquilo que Davi
fazia, que tudo que ele fazia era muito bom, ele dava sempre o seu melhor pro rei. E Saul tinha essa percepção, né? Tanto é que Davi, ele era muito próximo de Saul e de Jonatas. Mas ali quando a semente da inveja, aquela semente de olhar com outros olhos entrou no coração de Saul e foi criando raízes, né, de acordo com aquilo, com as conquistas, com as vitórias de Davi. O que aconteceu? Essa semente se enraizou e foi criando então ódio, raiva, foi sendo gerada ali no coração de Saul, até o momento que ele decide matar Davi, né? E aqui eu quero fazer um parênteses, né? E te perguntar, quantas de nós já sofremos por inveja? A inveja, de fato, é uma raiz, né? Que se nós não cuidarmos, não formos atentas com que, né, os sentimentos, com os pensamentos, né? Aquele pensamento que vem de comparação, de olhar para a situação e ver que o outro tá melhor, que o outro está se destacando e nós não, acaba criando, né, em nós um sentimento de inveja, né? Eu não sei se você já passou por isso, se você já sentiu inveja de alguém, se você já sentiu inveja das pessoas ao seu redor, mas a inveja já foi algo muito forte no meu coração, né? É aquele sentimento de desejar ter o que não é para nós, né? Davi era o guerreiro, o chefe de guerra ali do reino de Saul. Saul era o rei, ele tinha ali a soberania, ele estava, né, muito acima, se colocarmos ali em cargo, em ocupação no reino. Saul estava acima de Davi, mas ainda assim ele não se sentia suficiente. Ele sentia que Davi era uma ameaça, independente dele ser o rei ou não. Então, o que o sentimento de comparação, né, e a inveja, os ciúmes nos traz? Ele nos impede de nos contentarmos, de nos alegrarmos, de contemplar aquilo que Deus tem feito na vida do nosso irmão, da nossa irmã, né? Nós não conseguimos nos alegrar com a alegria dos outros. É aquele ditado popular, aqui não estou trazendo a Bíblia, mas um contexto que é muito pertinente a esse contexto de inveja, de comparação. É um dito que diz mais ou menos assim: eles querem te ver bem, mas nunca melhor do que eles, né? E isso é o que o sentimento de inveja nos causa. Nós queremos sim, muitas vezes, que a outra pessoa vá bem, que ela se saia bem, que ela conquiste muitas coisas, mas não mais que nós, né? Então, quando a raiz de inveja, a raiz de comparação está no nosso coração, esse é um dos sintomas, se assim nós pudermos dizer. E a inveja, neste caso, foi matando Saul por dentro. Foi minando os sentimentos dele, os pensamentos dele, que geraram em atitudes do fato de querer mesmo tirar a vida de Davi, né? Dia após dia, o sentimento de inveja, a comparação, roubava a alegria de Saul. Ele esquecia-se de quem ele era, dele mesmo, buscando destruir ali, entre aspas, o seu adversário, que na verdade nada mais era ali daquele contexto que Davi, um auxiliador de Saul, né? Davi estava ali como um chefe de guerra, que ia à frente, que vencia as batalhas pelo reino de Saul. Mas Saul estava com tanta inveja, estava tão amargurado, estava tão destruído por dentro. A inveja tinha criado raízes tão profundas que ele não conseguia mais ver isso. Ele via Davi como um adversário, como alguém que ele precisava confrontar. Ele tirou os olhos dos inimigos e começou a perseguir Davi como inimigo. Não era nada sobre Davi, mas sobre sua própria desobediência, né? O que retirou o Espírito de Deus de Saul, quando ele foi ali ungido, foi a desobediência. Não foi nada que Davi fez, né? Quem sabe se ele não tivesse desobedecido, né, ali o profeta, as ordens do profeta Samuel, o Senhor tivesse continuado sobre, né, a vida de Saul e ele permanecesse com o reinado, né, por muito mais tempo. Mas a desobediência remove a unção. E isso é uma chave que eu quero deixar aqui para vocês. A obediência radical, né? Porque obediência tardia para Deus também é desobediência. Então, quando ele te fala algo, quando ele te pede algo, faça. Por mais que você não entenda, por mais que doa, por mais que muitas vezes venham muitos questionamentos, e vem mesmo, mas nós obedecemos porque confiamos. E confiamos porque conhecemos o nosso Pai. Então, se você tem dificuldade, mais uma chave aí, se você tem dificuldade de obedecer aquilo que o Senhor tem te pedido, é porque está te faltando conhecimento de quem Ele é.
Porque quando conhecemos Ele verdadeiramente, nós temos a nossa confiança totalmente nele. Confiamos de olhos fechados, assim como Abraão, que pela fé deixou tudo para trás, deixou sua família, né, os parentes, deixou aquilo que ele tinha, deixou a sua terra e foi em busca da onde o Senhor estava o conduzindo, porque ele conhecia quem era o Senhor. Então, essa é uma mensagem à parte, mas eu queria fechar o parênteses que eu abri aqui sobre a inveja, a comparação, né, e algumas chaves que isso de fato, né, traz para as nossas vidas. Então, Davi, voltando, né, Davi estava no auge, né, do seu trabalho como guerreiro, vencendo milhares, derrotando os inimigos, e muitas vezes, né, nós estamos no auge. E eu quero compartilhar um pouco com você do que eu vivi, né? Porque depois desse auge, a Bíblia nos conta um pouco antes ali do que nós lemos 1 Samuel 22, lá em 1 Samuel 21, fala que Davi estava, né, vencendo os gigantes, vencendo as batalhas, vencendo os povos inimigos, e de repente ele foge e se esconde numa caverna, né? Então, assim, muitas vezes Deus aumenta tanto a pressão em volta de nós que ele vai nos fazer nos escondermos na caverna. E aqui eu quero trazer a nossa caverna, o nosso lugar de segurança como Deus, né? Ele é o nosso refúgio. E o próprio Davi nos diz isso nos Salmos, que ele é o nosso refúgio verdadeiro. Então eu estava vivendo isso, estava vivendo o auge, né? Eu estava no lugar que eu amava, desenvolvendo muito o meu chamado, né? Estando à frente de algumas lideranças, e a vida financeira próspera, tinha acabado de realizar o meu maior sonho, que era construir a minha casa no lugar que eu sempre sonhei, do jeitinho que eu sempre sonhei, que eu planejei ela, e eu estava vivendo, né, ali, vamos dizer, entre aspas, num estado de conforto, porque estava tudo indo muito bem. E eu vejo Davi, né, nessa situação, né, vivendo o melhor, conquistando, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. E foi então que um dia o Senhor falou para mim, me dá a sua casa, né? Isso foi algo de tão lindo que eu construí na sua vida, porque foi algo sobrenatural. Eu vi ele em cada detalhe, em cada momento, né? A gente chegava, olhava ali para tudo aquilo construído e eu falava, uau, eu não sei como eu consegui, porque financeiramente era improvável, né? Pela força do meu braço e do meu esposo, era meio que impossível. As pessoas olhavam pra gente, tinha até comentários maldosos, mas enfim. E a gente olhava como um milagre mesmo na nossa vida, e de fato foi, né? E um dia, meu marido negociante e tudo, chegou, né? Nós somos também empresários, chegou um rapaz que ele conhecia há um tempo e fez uma oferta inegável na nossa casa. E eu fui aos pés do Senhor, falei, Deus, o Senhor me deu, né? Por que agora o Senhor, né? Será que o Senhor me pediria isso de volta, né? Será que o Senhor, de fato, ia remover da minha vida essa bênção que foi o Senhor mesmo que proveu, um milagre sobrenatural? E Deus falou, me dá. E nesse momento, eu fui aos pés do Senhor e eu falei, Deus, eu não tô entendendo o porquê. Porque nessa mudança, ia ser uma mudança muito drástica na nossa vida, porque nós mudamos de cidade, mudaríamos todo o nosso contexto familiar, né, com relação às crianças, enfim. E o Senhor falou assim, sai da tua terra e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E eu falei, ok, Deus. Eu lembro que eu fui pro banho, eu chorei muito, eu olhava assim pro meu banheiro e eu falava tudo como eu desenhei, tudo como eu planejei, né, me apegando naquilo. E o Senhor falou muito claro para mim. Eu vi a imagem dele estendendo a mão para mim e falando assim, filha, sai do barco. Agora você vai caminhar comigo sobre as águas. Não olhe para trás, né? Eu te levarei. Só para frente, não retroceda. Eu falei, ok, Deus. Foi muito difícil esse momento de renúncia, renunciar em Deus. Por mais que a gente saiba que tá entregando para Ele, que tudo é dele, mas Ele me tirou da zona de conforto. É dolorido, né? As renúncias na nossa vida são doloridas. E eu vejo Davi fazendo o mesmo, deixando todas as conquistas, todo ali a sua posição de bravo guerreiro,
E ele foi se esconder numa caverna, né? E foi nesse momento na minha vida de transição, onde Deus me tirou da minha casa, do meu conforto, da minha zona de conforto, e me falou assim: agora você tá transicionando de lugar. Tô te levando para um próximo nível. E eu creio que não é comigo só. Se você se identifica, isso é para você também, né? E Deus falou para mim: eu tô te movendo. E eu falei: ok, Deus, então eu vou. Ele falou assim: abra mão de tudo, né? Você não vai só abrir mão da sua casa. Você vai excluir suas redes sociais. Eu quero, né, que você exclua. Não que isso seja importante, mas porque ele queria mover o meu coração. E ele falou assim: agora eu quero te esconder. Você não vai mais ser visível. Você não vai mais estar à frente de nada. Entrega tudo. E eu fiz. E assim eu fiz, eu obedeci. E eu voltei para dentro da minha casa, né? Ele falou assim: eu quero que você seja mãe, esposa e minha filha. É só isso. Cuide da sua casa, cuide da sua família, porque eu estou te reposicionando. E Davi fez isso, né? Ele saiu da frente da batalha, ele saiu ali da frente de onde ele estava posicionado e ele fugiu para a caverna de Adulão. E o mais interessante é que Adulão significa esconderijo, justiça do povo, refúgio. Não só um refúgio físico, né, ali da caverna, mas como um refúgio espiritual também. E eu não sei se Deus já te pediu para você se esconder nele, para você deixar tudo para trás e ir para mais profundo nele. Mas se ele tem feito esse convite para você, não negue. Vá, simplesmente vá sem entender, sem compreender, sem ter um vislumbre do que virá pela frente. Vá, vá, porque eu tenho certeza que dentro dessa caverna, dentro dele, você será reposicionada. O nosso Deus é o nosso refúgio. Ele nos convida a nos escondermos nele. E assim eu fiz. Foram meses de reconstrução, foram meses de reposicionamento. Foi ali onde ele me reconstruiu em muitas áreas da minha vida. Eu deixei de lado o que era urgente e me envolvi, eu me doei para aquilo que ele de fato considerava importante, que era a minha casa, a minha família. Não que eu tivesse, né? De alguma forma deixava eles para fazer as coisas para Deus, porque muitas vezes isso acontece, né? O ativismo religioso. Já tinha passado dessa fase, mas ainda assim, ele falou: aqui dentro da sua casa, eu estou te preparando para aquilo que você vai viver lá fora, né? Para o seu chamado, para aquilo que eu tenho para você. E foi exatamente isso que Deus fez com Davi. Só precisamos nos esconder nele quando algo quer e pode nos matar. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. Então Deus fez o quê? Chamou Davi para o esconderijo. E ali ele salvou a vida de Davi. Ele protegeu Davi. Ele blindou Davi. Então, amada, se Deus tem te chamado para se esconder nele, é porque algo fora dele pode te matar. Quando nós estamos fora de Deus, quando nós não permanecemos nele, as coisas podem nos roubar dele. E ele não vai permitir que nada nos roube dele. Então, como um bom pai, ele vem e nos chama para perto. Filha, vem, porque aqui, comigo, você vai estar segura. E o que pode, de fato, nos matar? Ali como queria matar Davi. A inveja. Às vezes, Davi já estava, confiando nele mesmo. Ou nós, muitas vezes, quando Deus nos chama para perto, estamos confiando na força do nosso braço. Não conseguimos perdoar. Isso pode nos matar. Querer o que ele não quer para as nossas vidas, né? Aí entra a desobediência. Isso são coisas que podem nos matar fora do Senhor. Porque quando estamos nele, essas coisas não fazem parte das nossas vidas. Então, Davi vai e se refugia. Ele se esconde na caverna. E algo de primeiro acontece. Algo que Deus, eu vejo muito, né? Essa história que ele fez com Davi, ele fez na minha vida. Eu tava passando por uma situação na família e a minha família tava totalmente desunida, né? E ali, a primeira coisa que Davi recebe ao se esconder na caverna foi a união. As primeiras pessoas que se unem a Davi na caverna são a sua família, né? Os seus irmãos.
E nós vemos lá em 1 Samuel 16, quando Davi é ungido rei, que ele estava escondido, né? Pasto mais uma vez, ele estava esquecido pelos seus familiares, né? Samuel estava lá na casa de Davi, pronto para ungir o novo rei, e eles chamam ali os irmãos, o pai chama os irmãos de Davi, mas ele não estava, né? E pode ser que muitas vezes na nossa vida aconteceu algo lá atrás. E quando Deus nos traz para a caverna, Ele quer nos unir com aqueles que nos feriram. Ele quer fazer pontes ao invés de muro. Ele quer trazer o perdão para as nossas vidas. Eu não sei, aqui estou, né, supondo, mas pode ser que foi ali, somente ali na caverna, que Davi conseguiu perdoar os seus irmãos. Foi ali onde Deus curou algo em Davi. Eu não sei se foi assim que ele fez em Davi, mas em mim foi. Ele me curou. Então, primeira coisa, né? Uma chave poderosa. A caverna, antes de qualquer coisa, ela vem para nos curar, né? Ser escondidas em Deus nos traz a cura das nossas feridas, né? Deus redireciona a visão de Davi. Antes, na guerra, o chamado dele. Agora, a visão dele estava na família. Foi os primeiros que vieram para estar com ele nesse lugar, um lugar de cura. Então, amadas, se Deus está te chamando para se esconder nele, primeira coisa que ele vai fazer é te curar e mudar a sua visão, né? Tirar a visão daquilo que é urgente. De fato, para Davi era urgente matar ali, né, os inimigos de Israel, mas tinha algo que era importante para Deus. E Deus, ele se importa muito mais com aquilo que de fato tem valor do que aquilo que é urgente. Então, se prepare, que se Deus está te chamando para se esconder nele, ele vai trazer cura para sua vida e ele vai trazer uma nova visão, um redirecionar de olhos. Deus me levou para dentro da minha casa, para a minha família, para consertar o que precisava ser consertado, para curar aquilo que precisava ser curado, para aumentar a minha visão, para olhar de acordo com aquilo que os olhos do Pai se direcionam, para mudar os meus olhos do urgente para o importante. Então, quando Deus nos esconde nele, é para reorganizar as nossas vidas. Reorganizar aquilo, né? Como eu já tenho falado, que é importante e deixar às vezes de lado o que é urgente. Nós, como mulheres, temos vivido, né, a nossa vida tendo que trabalhar, preciso servir na igreja, preciso ser mãe, preciso. A gente tem muitas, né, os muitos precisos na nossa vida. Mas o que de fato Deus te chama para fazer? O que de fato é importante? Às vezes o que é importante para mim não é para você, mas eu tenho certeza que Deus vai construir. Ele vai restabelecer e reorganizar na sua vida os princípios e os valores que Ele tem para você. Depois de me reorganizar os princípios e meus valores, me levar de volta ao que de fato era importante, né? Tirar os meus olhos daquilo que eu queria, mas abraçar aquilo que Deus tem para mim. Ele me conectou. Sabe, e foi exatamente isso que ele fez com Davi. Depois da sua família vir trazer cura, trazer uma reorganização, outros se juntaram a Davi. E eles se juntaram a Davi não por conveniência, né? Quantos de nós fazemos alianças, sustentamos relacionamentos por conveniência, por aquilo que ele pode nos dar, né? E eu não digo só você, pessoas às vezes vêm até nós pelo aquilo que podemos oferecer e não por quem de fato somos. E aí foi que Deus me conectou, né, com mulheres improváveis. E isso eu acho tão lindo, porque são improváveis para nós, mas são poderosas nele. Quando eu vim para esse lugar de esconderijo em Deus, e ele começou a cura, ele começou esse reposicionamento, eu me senti muito sozinha. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me conecte com as suas amigas. Primeiro, me torna sua amiga. Eu quero conhecer o seu coração, eu quero ser íntima de ti, né? A minha maior oração é, Pai, eu quero que as pessoas ao se encontrarem comigo, né, as que vierem até mim, elas sintam o seu cheiro, porque, né, o pastor tem cheiro da ovelha, e a ovelha, querendo ou não, pega o cheirinho do pastor.
E eu falava, Deus, eu quero que as pessoas sintam o teu cheiro na minha vida. Me conecta com as tuas amigas. E essa oração foi uma das orações mais poderosas que eu fiz. Porque, de fato, ele fez conexões totalmente improváveis na minha vida, mas que foram conexões chaves com propósito. Então eu quero te dizer, muitas vezes nós buscamos estar conectadas, buscamos estar aliançadas com aqueles que podem nos oferecer algo. Davi estava conectado, quer ver? Deixa eu ler aqui para você. Ele estava conectado com que estavam em situação difícil, ou seja, ele já estava fugindo da morte. Ainda chegam para eles aqueles que estavam em situação difícil, os endividados e amargurados. E eram totalmente pessoas improváveis. Não eram reis, não eram profetas, né? Eram pessoas vulneráveis, eram pessoas improváveis. Mas foi ali que o Senhor conectou Davi com essas pessoas e cumpriu o propósito maior que Deus tinha ali na caverna. No esconderijo, quando nós nos rendemos a nos escondermos nele, se prepare, o Senhor vai trocar as suas mesas. Ele vai trazer mesas que te alimentam e ele vai fazer você servir mesas para alimentar aqueles que precisam. Ele vai trazer novas alianças. Eles não estavam ali para buscar Saul, para buscar o rei, para ficar próximos do rei, mas eles foram até Davi, porque eles sabiam quem Davi era. Eles não estavam mais na caverna atrás de Davi, porque Davi era o guerreiro, mas por quem Davi era em Deus. Então, queira, né? Queira pessoas, queira mulheres à sua volta, que sejam mais amigas de Deus do que do mundo. Não busque conexões e propósitos, né, com pessoas por conveniência. A conveniência custa caro e ela nos machuca, nos decepciona, né? Quantas de nós somos feridas por pessoas, por situações, por ambientes, por estarmos ali só pelo aquilo que as pessoas podem nos oferecer, somente por aquilo que podemos ganhar, e nem sempre é sobre ganhar, mas é sobre dar. E Davi não estava ali para receber nada, porque eles não tinham nada para oferecer. Mas de algum modo Davi pôde dar daquilo que lhe sobrava, que era da presença de Deus, e transformou aqueles endividados, como mais amargurados, né, totalmente improváveis, em grandes guerreiros de Davi, os valentes de Davi. Cerque-se nesse tempo das amigas de Jesus. Aquelas que discernem os tempos, aquelas que entendem o teu propósito, aquelas que te corrigem quando é necessário e as que te impulsionam naquilo que Deus tem para você. Terceiro ponto que eu quero trazer sobre o refúgio em Deus quando Ele nos esconde. A caverna é um lugar de profunda intimidade. É no esconderijo, quando nós nos rendemos a este lugar, que Deus nos move de viver na força do nosso braço para a total dependência dele. Davi não tinha mais armas com que lutar, né? Ali, os grandes cavalos de Davi, de Saul, ele estava assim, com as suas vestes, e ele tinha pego lá, né, no tabernáculo, ele pegou a espada que ele matou, né, que foi decepada a cabeça de Golias. Essa era a arma. Era onde Davi tinha autoridade, porque não foi na força do braço dele, foi Deus, né, quem guiou ali as pedrinhas para acertar ali a cabeça de Golias e derrubar o gigante. Nesse lugar, Deus não vai mais deixar com que nós façamos as coisas na força do nosso braço. Ele vai nos levar para um lugar de totalmente dependência nele. E eu quero te falar, esse lugar muitas vezes não vai ser fácil, né? Você permanecer nesse lugar. Mas eu posso te garantir, de todo o meu coração, com tudo aquilo que eu tenho vivido, este é o melhor lugar que nós podemos estar. É na total dependência dele. É de saber que nós não precisamos, muitas vezes, tentar e nos esforçar, que aquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas, ele vai fazer, né? Claro que nós temos a nossa parte, mas a parte dele, só ele pode fazer. Nós não precisamos dar uma ajudinha para Deus. Se ele te prometeu que o seu marido vai servir ao seu lado, que ele vai estar com você no ministério, que ele vai estar como um homem ao seu lado, um verdadeiro sacerdote do Pai,
de joelhos com você, se essa é a sua oração. Eu sinto que tem mulheres que têm orado sobre isso. Eu quero te dizer, confie em Deus. Não adianta, vai ser na força do seu braço, não adianta você falar. Deus vai fazer. Se entregue tudo nas mãos dele, entregue seu marido, entregue seus filhos. Na medida que nós entregamos, que nós doamos e devolvemos, na verdade, para Deus aquilo que já é dele. Ele faz. Não tente fazer na força do teu braço. Não tente forçar o seu filho, a sua filha, a buscar Deus na proporção que você busca. Mas seja exemplo vivo dentro da sua casa. Eu tenho certeza que eles vão querer aquele Deus que tem feito maravilhas e transformado a sua vida. Amém? Não sei se fez sentido para alguém, mas se você, fez sentido, se Deus tem falado com você, se você tem vivido isso, receba. Porque eu tenho vivido e desfrutado, de ver o mover de Deus, de muitas vezes não precisar de nenhum esforço da minha parte, a não ser a entrega, de confiar nele, da minha fé estar tão firme em quem ele é, no que ele é capaz, que eu não me canso, tentando fazer do meu jeito. Eu entrego para ele e descanso. A caverna é um lugar de descansar no Pai. Então, se você está escondida nele, se ele te chamou para sua caverna, para se esconder nele, saiba, Davi nos mostra isso muito claro. A caverna não é um lugar de morada, é um lugar de transição. É por um tempo, até que ele faça a boa obra em você, até que ele, de fato tenha te preparado, que você esteja pronta para o próximo nível. A caverna, o esconderijo, é um lugar onde nós somos restaurados. O Senhor nos pega e ele nos faz, lá como o profeta diz, ele nos molda como vasos de barro na mão dele. Se não deu certo até aqui, tenha certeza que ele não vai te jogar fora. Ele te convida para o esconderijo e lá, sim, ele vai te quebrar, ele vai te reposicionar, ele vai te curar, mas ele vai te fazer um vaso novo. Lá, nesse lugar em Deus, nós somos curadas, mas não é uma cura que às vezes eu falo, eu já sou curada e daqui a pouco eu me vejo vivendo aquilo de volta. Não, ele vem e nos traz a cura completa, ele cura a raiz, ele cura aquilo que causou a ferida e tudo aquilo que eu estava vivendo de acordo com isso. Ele restaura, ele remove, ele faz novo na minha vida. Eu não sei o que você precisa ser curada hoje na sua caverna, no seu esconderijo, mas eu quero te dizer, se entregue, se deixe moldar por ele e tenha certeza que ele vai te curar por completo, não é só superficial. Ele faz a boa obra, ele não desiste de você. É aqui, neste lugar, nele, onde somos preparadas. Você está escondida? Você já foi curada? Você já foi restaurada? Você já foi reposicionada? Você já transitou de um lugar antigo para um lugar novo nele? Então você já está sendo preparada. Preparada por aquilo que ele quer fazer através de você, por aquilo que ele quer mover na sua vida. Se atente ao simples. Muitas vezes nós buscamos e esperamos de Deus coisas grandiosas. Eu quero que ele venha e fale qual é o meu chamado. Eu quero saber o que ele tem, qual é o próximo passo. Mas eu quero te dizer que Deus se move no simples. Ele fala de forma simples. A voz dele é doce e suave. E ele quer te preparar para o próximo nível. Para te levar mais profundo. Para que você venha se mover naquilo que ele tem para você. Às vezes, é necessário ser escondida em Deus. Não porque ele quer te matar, não porque ele quer te esconder, não porque ele desistiu de você. Porque às vezes são esses os pensamentos que vêm na nossa mente quando Deus nos esconde. Não tem mais nada pra mim, eu errei, eu pequei contra ti, o Senhor tá me punindo por algo, eu fiz errado. Não é por nada disso. Ele te para te proteger. Para evitar que você morra no caminho que você está. Para evitar que os sonhos dele não se cumpram na tua vida. É por puro amor que ele nos convida a nos escondermos nele, a entrarmos nessa caverna de refúgio, de proteção. É por amor. Nunca se esqueça disso. E você
Se Deus tem te chamado para se esconder nele, para deixar por um período as coisas que você tem feito, para, enfim, fazer algo novo em direção a ele, vá. Não tenha medo. Não tá entendendo? Vá. Eu tenho certeza que esse é o melhor lugar que você possa estar. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo já por cada preciosa mulher, ou até homens, que venham a ver este vídeo. Pai, eu peço que o Senhor venha e se o Senhor quer os esconder, Pai, que o Senhor as leve, segurando na mão, guiando cada passo, Senhor. Que elas não tenham medo, que mesmo sem entender, elas se entreguem para aquilo que o Senhor quer fazer, para que elas se deixem ser escondidas por Ti. O Senhor só nos esconde para nos levar para um próximo nível, para nos preparar, para nos proteger. Pai, nos faz entender que é por amor. Não nos deixa mais fazer as coisas na força do nosso braço, mas nos permita depender totalmente de Ti. Nos ensina, Pai, a colocar os nossos olhos em Ti. Nos remova de lugares, de ambientes, de relacionamentos que não têm construído aquilo em nós que o Senhor deseja. Pai, que não tenhamos medo de deixar o bom para trás, porque só assim vamos poder abraçar o novo. Eu declaro sobre cada mulher um novo tempo, um tempo de profundidade, um tempo de transição no Senhor, um tempo de ser escondida para ser levada para um próximo nível. Que elas possam saber que o Senhor não as deixou. Não, o Senhor não esqueceu delas. O Senhor tem estado com elas em cada tempo, em cada estação, em cada momento, em cada noite que elas passam ali no seu quarto chorando aos pés do Senhor. Você, minha amada, não está só. Você tem um bom pai que tem cuidado de você, que se preocupa com você, que não te fez nascer para morrer no meio do caminho. Não, ele tá te levando num lugar onde você vai ver o mar vermelho da sua vida se abrir diante de ti. Somente confie, somente obedeça aquilo que o pai tem te pedido. Entregue, renuncie, não tenha medo. Ele é suficiente nas nossas vidas. Nada te faltará nesse caminho. Ele é aquele que te sustenta. Se deixe ser moldada nas mãos do nosso Pai. Que toda mulher que tem um pai, assim como eu já tive, uma raiz de inveja, de comparação, que tenha impedido de contemplar o que o Senhor tem feito na vida dela e tem lhe impedido de fato se abrir para o que o Senhor quer fazer, Pai, através dela. Eu rejeito agora sobre a vida das minhas irmãs toda raiz de amargura, toda raiz de inveja e de comparação. Eu declaro elas livres. Seja livre para viver aquilo que o Pai tem para você. Não fique mais atenta ao que o Deus tem feito na vida dos seus irmãos, das suas irmãs. Atente para aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Ele quer fazer. Basta você se abrir para Ele. Amém? Até quarta-feira que vem. Nos encontramos, que você continue abençoada, que você, de fato, possa se abrir para esse esconderijo, para esse lugar em Deus. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilha comigo. Eu quero muito ouvir de você. Um beijo.